pessoas lindas e abençoadas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Gente do céu, que saudade de estar aqui para gravar relatos para vocês. E temos novidades, hoje é um relato inédito, um relato muito especial, poderoso, que vai abençoar a vida de todos nós. Eu conheço, muito especial, muito querida, ela fez a turma de formação em terapeutas comigo, se formou há pouco tempo e ela colocou o e-mail dela para mim com um relato de todo esse relacionamento que ela viveu com esse narcisista. Hoje ela tem 63 anos, ela conviveu com esse narcisista há 42 anos e fazem 2 anos que ela conseguiu sair desse relacionamento tóxico, abusivo. Um inferno na terra essa mulher viveu. E ela é muito linda e especial. E esse relato vai ficar aqui registrado no canal para vocês entenderem que há esperança, mesmo depois de tantos anos convivendo no relacionamento abusivo. E vocês vão entender o que foi o limite para ela, a gota d'água que fez com que ela se posicionasse e saísse desse relacionamento, decidida a nunca mais voltar. Tudo tem a hora perfeita de Deus, né? Nós sabemos disso. E ela levou 42 anos. Então, se você tá aí sofrendo e você acha que não tem saída, creia no seu Deus. Fique firme no Senhor, porque Ele vai fazer o que for preciso para você viver o propósito maior dele em sua vida. Tem casos que Deus vai mostrar que não é para você sair. Tem casos que Ele mesmo vai tirar. E tem outros casos que Ele vai fazer você se posicionar e você sair. E eu, antes de começar esse relato, eu tenho 2 recados importantíssimos para vocês, novidades maravilhosas. Nós estamos indo para a quarta edição da imersão Curando Feridas Emocionais, que vai acontecer no dia 14, 15 e 16 de maio. Lá nós vamos ajudar vocês a terem respostas que vocês vêm perguntando já há anos e ainda não tiveram. Vocês vão ter mais conhecimento, vocês vão entender o que está acontecendo nesse relacionamento, se realmente você está num relacionamento com uma pessoa narcisista que tem uma patologia desse transtorno. Você vai entender e ter respostas se é para você ficar, até onde aguentar, até onde esperar, até onde orar. Nós vamos falar com pessoas que estão vindo, que já saíram de relacionamentos abusivos e hoje não conseguem mais se relacionar por medo e outros motivos, dificuldade de confiar novamente por conta dos traumas, das feridas, do abuso. Para quem ainda está no relacionamento abusivo, que não sabe o que fazer, qual o próximo passo a dar. E para você que já saiu e que pode estar vivendo o luto de um divórcio, esse evento também é para você, para todos nós. Inclusive, nós teremos participações especiais, incluindo minha pastora e meu pastor, onde eles estarão ali colocando para nós entendermos o que realmente é um relacionamento saudável. E o resto eu deixo para vocês aprenderem e receberem lá. São muitas coisas que Deus tem feito através do Ministério Despertar da Consciência. E eu só tenho a agradecer a Deus por me permitir fazer parte de algo tão lindo, tão perfeito e poderoso do Senhor. E também a segunda grande novidade é que nós estamos com um número novo, com um novo projeto, Disque Terapia, onde vocês serão atendidos e nós estaremos entrando em contato com vocês. A primeira consulta é gratuita. Você vai discar, você vai ser atendido, atendida, vamos ter informações que a gente precisa ter e nós entraremos em contato assim que estivermos disponíveis para fazer um agendamento com você. Para você ser acolhida, para você poder abrir seu coração num ambiente onde você vai ter ali segurança. Somos todas terapeutas cristãs e estamos disponíveis a ajudar vocês nesse processo de cura para que passe de uma forma mais leve. Todos nós somos especializados em transtorno de personalidade, relacionamentos abusivos e também dependência emocional. É isso, gente. Essas são as novidades. E o número para vocês ligarem está aqui abaixo, o código é 11 e o número é 3382-7002. E para fechar com chave de ouro, contando valendo a partir de hoje, dia 13 de março,
Até o dia 31 de março, todos vocês que ligarem, tiverem atendimento com a nossa equipe, vocês estarão concorrendo. Então em maio se preparem, gente, porque vai ser uma enxurrada de bênção, um tempo novo de Deus em nossas vidas, da bondade de Deus. A bondade do Senhor irá nos perseguir por onde formos. É um novo tempo e Deus está agindo a favor disso tudo, pois Ele nos ama e Ele cuida dos detalhes. Agora que eu já dei todas as informações necessárias, entre no nosso grupo, que por lá eu vou compartilhar tudo que a gente vai estar trabalhando na imersão e também sobre o curso que começa em maio, dia 1º. Está aqui abaixo na descrição do vídeo e também eu vou deixar aqui nos comentários. E outra coisa, gente, vocês que têm relato para contar, vocês que já passaram por relacionamentos abusivos, vocês que podem estar em um processo de divórcio, vocês que ainda estão no relacionamento e não sabem o que fazer, vocês que já saíram, mas não conseguem mais se envolver e desejam curar as feridas emocionais, os traumas que ficaram, manda o seu relato. Manda o seu relato que eu venho aqui ler. E com certeza, assim como você também já foi abençoada, agora pode ser a sua vez de abençoar a vida de outros também que estarão aqui assistindo os vídeos do canal. Vamos ao relato de hoje. Que Deus abençoe a vida de todos nós e que nós possamos receber o melhor através dessa leitura. Começando, ela diz assim: Oi Cris, tudo bem? E ela usou o nome dela de Vitória. Ah, eu amei, que especial. Vitoriosa, somos nós, em Cristo Jesus. Vim de uma família abençoada, somos 8 irmãos, 4 mulheres e 4 homens. Tivemos uma infância muito feliz, nunca tivemos luxo, mas Deus sempre abençoou muito a nossa vida, nunca deixou faltar nada. Meu pai foi um homem provedor, trabalhava muito para não faltar nada para a família. Minha mãe era uma mulher exemplar, trabalhadeira e honesta, e eu sempre fui uma filha apaixonada pelo meu pai. Minha mãe era muito brava, cara fechada, nunca via minha mãe sorrir, sempre muito nervosa. Eu tinha e tenho até hoje respeito pelo meu pai. Da minha mãe eu tinha era medo. Depois de 10 anos que mudamos aqui para São Paulo, uma cidade próxima da capital, conheci o Narciso, com 18 anos, e ele também tinha 18 anos. Casamos com 20 anos. O abuso começou desde o namoro, mas eu não enxergava. Uma amiga da família falou para minha irmã falar para mim não casar com ele, porque eu ia sofrer. Ela disse que a família dele, os homens, eram todos beberrões e briguentos, mas eu não dei ouvidos. Quando fomos casar, fizemos uma preparação para noivos na igreja católica. Era 2 dias onde ficávamos escutando palestrantes, e nesse dia o Narciso ficou encantado com uma mulher que estava junto com o marido dando palestra. A mulher ficou constrangida, que quase não conseguia falar. Teve um momento que as noivas são separadas dos noivos e nesse momento veio uma freira falar comigo. Ela me perguntou se alguém estava obrigando-me a me casar e se eu estava grávida, e eu simplesmente achei que era normal. 1 mês antes do casamento, ele tirou a aliança, me entregou e me disse que estava indeciso se queria casar. Tudo pronto, festa, vestido, todos os amigos e parentes convidados, móveis comprados para a casa alugada. E o pior de tudo, eu não contei para ninguém. Daí, 1 semana depois desse acontecimento, ele pediu para um irmão dele ir na minha casa falar, para eu ir na esquina da casa dele que ele queria falar comigo. Pediu para voltar e eu aceitei, simples assim. Aí casamos bonitinho, foi tudo perfeito. Depois de 7 dias de casados, tinha um casamento do amigo dele e ele brigou comigo porque ele chegou em casa e eu estava na cabeleireira arrumando o cabelo. Ele foi lá onde eu estava, chegou com uma grosseria no falar que a cabeleireira nem conseguiu arrumar o meu cabelo, ficou horrível. Quando eu pisei o pé dentro de casa, ele disse: "Você está horrível, não vai comigo em lugar nenhum." Aí eu entrei debaixo do chuveiro e lavei o cabelo e ele foi sozinho no casamento. E ela põe um emoji várias vezes aqui, chorando. Outro dia estávamos discutindo e ele veio pra cima de mim, me empurrou e eu caí na cama. Ergui as pernas e o derrubei e saí correndo para a casa dos meus pais para contar para eles. Mas ele me alcançou e me levou para a casa da mãe dele e acabou me convencendo de voltar para casa. Quando fizemos 2 anos de casados,
Tive meu primeiro filho, lindo, saudável. 12 de março agora ele fará 41 anos. Ah, foi ontem! Olha que lindo, que especial! Deus abençoe a vida do seu filho. E ela diz, ele é uma bênção na minha vida. Uns meses antes do meu filho nascer, mudamos para uma casa no mesmo terreno da minha mãe. Eu trabalhava fora numa confecção, arrumei uma mulher para cuidar do meu filho e continuei trabalhando, pois a minha mãe não dava conta, ela já tinha os filhos menores para cuidar. O primeiro filho foi a alegria dele e da família dele. Quando meu primeiro filho estava com 8 meses, engravidei de novo, mas o segundo filho, ele não ficou muito contente não, ele não queria, mas não tinha mais nada a fazer a não ser amar e cuidar. Nessa época que eu morava no mesmo terreno dos meus pais, num domingo, eu e o Narciso fomos almoçar na minha sogra. Quando voltamos, quando estávamos entrando no quintal da minha casa, o Narciso chutou a minha BUNDA. E eu estava grávida do meu segundo filho. O meu pai viu e quase bateu nele. Alguns dias depois estávamos discutindo, o Narciso falou que íamos mudar para um sítio e que ele ia amarrar uma pedra no meu pescoço e jogar o meu corpo no rio e que nunca iam me achar. Misericórdia, ser das trevas. E ela chama ele de Narciso. Vocês são tão boazinhas, eu já estou imaginando nomes aqui. Continuando. Contei pro meu pai, porque fiquei com medo. Meu pai sentou numa cadeira e ficou esperando ele chegar para ter uma conversa. Quando ele chegou, meu pai falou, que história é essa que você vai amarrar uma pedra no pescoço da minha filha? E ele respondeu, eu não falei nada disso. E o meu pai falou sim, falou porque a minha filha não é mentirosa. Aí o meu pai falou para ele, se você não é homem para cuidar da minha filha e dos meus netos, pegue sua mala e vá embora porque eu cuido deles. E quando meu pai foi embora da minha casa, o Narciso falou, a hora que nos mudarmos para nossa casa, você me paga. Eita, desse jeito. Gente, é surreal, né? Eu já paro aqui. A pessoa faz tudo de errado. Não respeita. Enfim, tudo que a gente já ouviu aqui. As histórias se repetem, porque parece que eles seguem realmente a mesma cartilha do Satanás. E daí, quando são confrontados, mente de cara lavada, não falei nada disso. E aí ele fala, falou sim, porque minha filha não é mentirosa. E aí, ao invés de pedir desculpa, de falar, não, eu sei, eu errei, ir lá e pedir perdão pra ela também, pra Deus acima de tudo, e mudar os caminhos e os comportamentos, não, ainda vai lá e ameaça ela. Além de ter ameaçado de falar que vai pôr a pedra no pescoço dela e jogar lá no rio e nunca ninguém vai saber, eu não me aguento. Agora ele fala, a hora que mudar para outra casa, quando não tiver mais teu pai por perto, né? Você me paga. Ah, beleza. E pior de tudo é que a gente, vendo tudo isso, ainda não consegue ver, porque é tão monstruoso que a gente não se permite ver. Mas tudo tem a hora perfeita de Deus. Continuando, ela diz, quando fez 3 anos, mudamos para nossa casa, que ficava longe da casa dos meus pais. E nessa época ele começou a jogar bola com os amigos e chegava bêbado. Não brigava, chegava e ia dormir. Com o tempo foi mudando, começou a me xingar de sem vergonha, de VAGABUNDA. Começou a ter muitos ciúmes, era doentio, tinha ciúmes da minha sombra. Até dos meus pensamentos ele tinha ciúmes. É posse e poder, né? Não é amor, não. E ele sempre o simpático, conversava com todos, mulheres e homens, mas eu não podia dar um bom dia para um homem. E pouco a pouco foi ficando pior. Quando meu segundo filho nasceu, eu tive que parar de trabalhar fora, porque a mulher que olhava meu filho pediu o dobro. E era justo, pois agora seriam 2 crianças. Mas o que eu ganhava não sobraria quase nada, então eu fiz acordo com a firma e comecei a costurar em casa para confecção. O Narciso não parava em casa e não queria que eu saísse para lugar nenhum. Mas quando ele estava trabalhando, eu ia nas minhas irmãs, levava meus filhos no parquinho e eu fui tirar a carta de habilitação. E o Narciso não queria, mas eu bati o pé e fui. Todos os dias que eu ia para as aulas, o Narciso dizia que eu ia dar para o instrutor. Meu Deus do céu. Quando eu fui estudar fazendo o supletivo do ensino médio, eu ia para a escola em horários que ele estava trabalhando, porque se ele estivesse em casa, ele colocava música alta. Fazia de tudo para tirar a minha concentração. Eu consegui, com a graça de Deus, glória a Deus,
Deus é maior, ela diz. E eu trabalhava costurando em casa e o dinheiro era tudo na mão dele. Não podia comprar nada, se comprasse era briga na certa. Hoje eu entendo porque ele brigava sem motivos, era para poder sair. O Narciso sempre saiu para bailes desde o começo. Quando fiz 30 anos eu fui evangelizada e fui para a igreja e Deus sempre esteve presente na minha vida. Mas o Narciso nunca aceitou. Eu me batizei escondido dele e foi saber tempos depois. O Narciso chegou a fechar as portas para eu não sair na Santa Ceia. O Narciso, Satanás, não quer que você vá para a igreja, né? Tem uns que não conseguem nem disfarçar. Ele proibiu os meus 2 filhos de fazer serviço de casa para mim, só o serviço de costura que não. Ele proibiu eles de irem comigo na igreja e a minha filha tinha 1 aninho quando fui para a igreja evangélica e eu já tinha 30 anos e depois que fui para a igreja só piorou. Bebia todos os finais de semana, sábado, domingo, quando não estava trabalhando, estava jogando bola ou no bar. Nessa época já tinha a minha princesa, presente de Deus na minha vida. Deus cumpriu o desejo do meu coração. Os 3 últimos anos de convivência com o Narciso foram os piores. O Narciso aposentou já faz 5 anos. E aí ficava o dia inteiro no meu pé, mandava o dia inteiro, faz isso, faz aquilo. Ele não podia me ver em paz, ele não podia me ver sentar, que lá vinha ele mandar eu fazer algo. Cada dia foi ficando mais agressivo, chegava em casa buzinando para abrirem um portão. E se eu demorasse para abrir, já começava a buzinar. Quando ele chegava do mercado, ele chamava para pegar as mercadorias e falava: já fiz muito de comprar, agora vocês que levem para dentro. E enquanto eu cuidava da casa, costurava dia e noite, cuidava das crianças sozinha para levar em médico, em escola, o Narciso trabalhava, pagava as contas e aí ele tinha os amigos para jogar e ficar nos bares e estava tudo bem. Enquanto estava assim, estava tudo bem. Ele não queria que eu saísse para lugar nenhum, nem na minha mãe, nem na casa das minhas irmãs, mas eu ia escondido. Com a graça de Deus fui estudar, fazer o 2º grau, porque quando eu terminei a 8ª série não tinha escola perto e não tinha condições financeiras para pagar ônibus e além disso a minha mãe falava que mulher não precisava estudar, tinha que aprender a lavar, passar e cozinhar. Então, em 2009, concluí o ensino médio com 47 anos. Meu objetivo agora é ajudar mulheres a fazer cursos para aprender e me especializar mais. Olha que lindo! Glória a Deus por sua vida, gente. Vocês acham que não tem jeito? Olha aqui, que exemplo. Toda a minha vida eu sempre trabalhei com costura em casa ou vendas de cosméticos, lingerie e muitas outras coisas. Mas não gosto de cobrar as pessoas. Com 32 anos, então, eu fui para a igreja evangélica, onde sempre me ajudou a aproximar de Deus. Passei muitas provas, pois o Narciso é contra as religiões que não seja a dele. Mas, na verdade, ele não segue nada, é um ser das trevas. Ele dizia, ela me contou, que era católico, que adorava os santos, tudo, Nossa Senhora, mais do que Jesus. Na verdade, ele não era nada católico, não frequentava, só falava que era, né? E ela diz, nessa época, minha filha tinha 2 aninhos e foi a minha companheira até os 18. Depois teve algumas decepções na igreja e foi pro mundão. Daí pra cá, o Narciso começou cada dia a ficar mais agressivo, era muito ignorante com os filhos, nunca foi amoroso. Ele sempre quis passar para todos a família maravilhosa que existia só na cabeça dele. Ele batia a porta, quebrava a louça, jogava comida no lixo. Fiz uns 8 BOs, vários nunca deram em nada. Só uma vez que ele deu um soco no nariz da minha filha e eu fui segurar ele por trás e ele me empurrou na porta. A porta abriu e eu fiquei caída e eles foram para a cozinha e não dava para ver eles. Aí ele deu um soco nela. O namorado dela ficou muito bravo e queria conversar com ele, mas o Narciso se trancou no quarto e fingiu não escutar. Então a minha filha fez um BO. Demorou 3 anos e aí ele foi condenado a 1 ano e 3 meses. Mas como era réu primário, só pagou umas cestas básicas e fez serviço para pintar ruas. Pintou o prédio da polícia, mas se tinha que pagar 200 horas, só pagou 50. E ela diz aqui, né, uma observação, é uma porcaria essas nossas leis, por isso que todo dia morrem mulheres. Só Deus para nos ajudar, verdade. Ele chegava e queria que eu e os meus netos ficássemos ouvindo as ladainhas dele. Aí eu e os meus netos íamos para o quarto dormir e ele batia na porta, xingava.
O que eu deixasse na pia e na mesa em cima do fogão, ele jogava tudo no chão. Comida jogava no lixo e gritava que eu não fazia comida, que eu era VAGABUNDA e muitos nomes que não dá nem para falar aqui. Todos os serviços que eu arrumava, ele ficava falando que eu estava dando para o patrão. E Cris, fiz uma cirurgia da retirada da vesícula, mas ele estava de folga e não foi me levar no hospital no dia da cirurgia, nem visitar e nem me buscar. Meu filho que foi me levar e de lá foi trabalhar. E na saída do hospital, meu outro filho foi me buscar. Aí sabe o que eu fiz? Fui para casa do meu filho e fiquei 10 dias fazendo repouso, porque se eu voltasse, eu ia ter que fazer tudo em casa. E eu acabava de limpar a cozinha às 9 horas da noite, e aí eu ia tomar banho. Ele batia na porta o tempo todo e falava, tá dando pro seu namorado pelo celular? E eu nem estava com o celular no banheiro. E depois que ele aposentou, ficava 24 horas me fiscalizando, parecia o fiscal do Sarney. Gente, ninguém merece. Várias vezes vi ele passando as mãos nos meus móveis para ver se estavam limpos. Ninguém aguenta um negócio desse, gente. Um dia eu fiz um bolo com recheio de cobertura, um bolo enorme, tinha 4 quilos e ele jogou na pia da cozinha. Ai, gente, ser infeliz das trevas, quem merece um homem desse? Ninguém. Se eu fosse varrer a frente da casa, ele ia lá e falava, pra quem que você tá fazendo graça? A casa e o quintal dos fundos tá tudo sujo e você nem limpa. Você vem limpar aqui. E se fosse limpar o fundo do quintal, ele falava a mesma coisa. E meu último serviço foi 2 anos antes de eu sair desse relacionamento abusivo, porque ele me obrigou a sair de lá. Meu neto de 7 anos foi para a casa do pai dele e teve uma crise de ansiedade, começou a chorar e com dor no peito. O pai dele perguntou o que estava acontecendo e ele falou, estou com medo do meu avô bater na minha avó. Então o pai do meu neto ligou para mim e disse, não devolvo meu filho enquanto não resolver essa questão de brigas e bebida. Então, não pensei 2 vezes, essa foi a gota d'água e saí de casa e fui para a casa da minha filha, onde estou até hoje. Essa é a 5ª e última vez. Já saiu o divórcio, estou muito feliz. Deus tem me abençoado e já fazem 2 anos que eu saí desse relacionamento abusivo. Essa vez foi a mais difícil, sair sem dinheiro, sem emprego e sem poder trabalhar porque tinha que cuidar dos meus netos. Aposentei depois de 6 meses que tinha saído de casa, glória a Deus. Ele sempre ia nos forrós. Gente, hoje eu paro para pensar como eu deixava ele ir para os forrós e nem brigava por isso. E eu sempre acreditei que ele não me traía, ele jurava de pés juntos que nunca me traiu. Ele chegou a rasgar roupa minha, pôr fogo, esconder perfume, cremes, roupas. E antes de concluir, que foi a hora que ela então ficou sabendo sobre o transtorno narcisista, eu pedi para ela mandar umas mensagens para mim contando mais alguns detalhes desse relacionamento. E ela contou que na parte sexual ele também era muito abusivo, ele exigia que tivesse de 2 a 3 vezes por dia. Ela descobriu várias traições depois. Ele jurava de pé junto. Pra que jurar de pé junto se a pessoa não faz, não precisa provar nada pra ninguém, né? E normalmente esses possessivos que têm tantos ciúmes assim, são os que mais traem. Eles acham que porque eles fazem com os outros, todos vão fazer com eles, né? E eles podem, mas ninguém pode. Gosta de ver pornografia. Sempre desconfiei que ele me traía, mas nunca fui atrás pra ter certeza. Depois que já tinha saído do divórcio, fiquei sabendo que ele está namorando com uma mulher que ele ficou conversando numa viagem, que nós fomos para a praia. Olha, agora que estou separada, já fiquei sabendo de várias traições. É assim mesmo, Deus é mais. Ela diz, ele dizia ser católico, que não sabe nem quem é Deus, acredita mais na Santa Maria do que em Jesus. Ela fala aqui. E ele trabalhava, colocava comida em casa, pagava a luz, pagava a água. E ela ajudou ele por um bom tempo. Outras 2 coisas que ela contou aqui foram momentos que ele tentou matá-la. Uma vez, por conta de ciúmes, ele cismou que tinha um homem que estava dando em cima dela. Enfim, era um senhor de idade de 80 e poucos anos que estava no Facebook dela. E aí ele fez uma chamada de vídeo com o senhor, viu o senhorzinho lá na praia, de shortinho, camisetinha regata, surtou
xingou o homem, desligou na cara do homem, pegou ela, levou ela pro quarto, jogou ela na cama e começou a enforcar ela, e ela realmente disse que achou que ele ia matá-la. E ela começou a falar pra ele, você tá me matando, você vai me matar, e ele falava, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que vai acontecer. Ela falou, você vai preso, vai acabar sua vida, e deu uma luz ali, e ele parou. E depois teve uma situação que foi mais espiritual, que eu achei muito forte, que ela contou. Ela estava trabalhando, ele estava dormindo, e de repente ele ouviu ela conversando. Ela até colocou aqui, ele levantou porque ouviu nós conversando. Eram duas irmãs da igreja e ele não gosta. Era o espírito mal ali que se manifestou. Ele levantou, pegou um facão, bateu com tudo na máquina dela de costura, de confecção, depois quebrou a cadeira com o facão e foi pra cima dela. E ela disse que ela sentiu assim, ela inchar, como o fogo do Espírito Santo descendo ali, como bloqueando ele. Ele tentou passar o facão no pescoço dela 2 vezes, não aconteceu nada. E depois ele foi com tudo pra cima da irmã, pra tentar também fazer algo contra ela, mas ele não conseguiu levantar o braço. E voltou a dormir como se nada tivesse acontecido, gente. Surreal, né? E finalizando, ela diz aqui, aí fiquei então sabendo sobre o narcisista, relacionamentos abusivos. Cada vídeo que eu assistia ficava impressionada, parecia que estava contando a minha história de vida. Com 42 anos de casada, saí de um lugar onde eu não tinha paz e nem vontade própria. Hoje estou liberta, graças a Deus. Conheci o canal da Cris Cole, conheci a Cris uns 4 meses que tinha saído do relacionamento. E desde então a Cris, através do seu conhecimento, tem me ajudado. Que linda! Eu amo! Participei das 3 imersões e vou participar da próxima em nome de Jesus. Eita glória, eu vibro! E aí ela diz, participei do clubinho, fiz o curso de terapeutas e já estou até atendendo, linda. Estou amando ajudar mulheres que precisam ser cuidadas e curadas. E ainda tem o estudo bíblico que é maravilhoso. Venham mulheres, venham ser felizes e ajudar outras mulheres. E ela diz, obrigada Cris, você foi e será um anjo de Deus na minha vida e de muitas mulheres. E me ajudou a me libertar e me posicionar diante dos abusos. Amém, glória a Deus, toda a honra seja dada ao Senhor, o nosso Deus que primeiro nos amou. Eu fico muito feliz de poder fazer parte de alguma forma disso e poder estar lendo aqui o seu relato no canal. E ela diz, por isso eu falo para todas as mulheres, levantem sua cabeça, busquem ajuda, libertação e cura de feridas emocionais. Busquem ajuda no canal da Cris, não fique num lugar que te adoece, busque ajuda em terapia, busque conhecimento da verdade. E ela termina dizendo, buscai a verdade e ela te libertará. E Cris, eu estou muito feliz e você faz parte dessa felicidade. Um beijo no seu coração, a paz de Deus, linda. Obrigada a você pelo carinho, né, pela confiança no meu trabalho, no nosso trabalho, na equipe Despertar da Consciência. Obrigada por enviar o seu relato com tanto carinho, dedicação. Ela disse que nunca tinha enviado um e-mail antes. Olha, eu falo para todas, não tem nada que nos impeça de viver o que Deus tem pra gente viver nessa vida. Não interessa quanto tempo você tem de relacionamento abusivo, não importa qual a idade que você está. Olha aqui, 42 anos se relacionando com um narcisista desse, das trevas. Hoje ela tem 63 anos e ela está vivendo o melhor de Deus e ela é muito especial. Sinto o meu carinho, meu abraço, minha gratidão por sua vida, por você ter enviado o seu relato, porque eu sei que muitas mulheres estão passando por isso e talvez elas pensem, não tem mais jeito, vou ter que continuar até o quê? Até ele acabar com você? Eu falo que cada caso é um caso, e isso é entre nós e Deus. No caso da Vilma foi assim que Deus fez. Foi no limite onde a gota d'água foi ali em relação ao neto dela, né? Imagina a criança tendo um ataque de ansiedade, pânico, com medo do vô bater na avó, ao ponto do pai da criança ligar e falar, não vou mais deixar meu filho aí enquanto não resolver essas brigaiadas e essa bebedeira. E daí ela falou, ó, chega, que foi o limite. Então, qual é o seu limite? Até onde você aceita os abusos? O que seria o seu limite? O que você não aceitaria?
Na imersão a gente vai ajudar você a saber o que fazer, como se posicionar, a melhor escolha a ser feita, sem culpa e com temor a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece o nosso coração e é a vontade dele que prevalece sobre nossas vidas. É isso, gente. Eu quero agradecer a vocês que ficaram aqui até o fim. Quero agradecer a vocês que estão sempre aqui conosco e peço desculpas por não poder estar aqui sempre, né? Muitas coisas acontecendo, vários projetos que estão surgindo e também tem a correria do dia a dia, né? Mas sempre que eu puder, eu estarei aqui. Sempre que Deus permitir, eu estarei aqui. Em breve teremos uma live no canal, domingo agora. Fiquem de olho aí, já postei lá nos grupos, que vai ser bênção também. Uma história de vida que, olha, não é fácil não. Mas o nosso Deus, Ele está no controle e Ele cuida dos seus. E ó, você que tá aí já sonhando, já desejando há muito tempo vir fazer o curso de formação em terapeutas, liga no Disque Terapia. Vou pôr o número aqui de novo. 11 3382 7002. O número é facinho de você memorizar. E você será atendida por uma de nossas terapeutas da equipe e você estará concorrendo. Eu vou sortear 2 cursos no dia 31 agora desse mês e você ficará sabendo aqui no canal. Eu vou gravar o vídeo e vou falar quem ganhou os sorteios. As 2 pessoas que irão ganhar. E para participar basta você ligar e passar por um atendimento com nossas terapeutas. E se você está buscando terapia, também ligue. Você, além de estar concorrendo ao curso, você também terá um atendimento especializado, você vai ser acolhida e você vai sair melhor do que quando você chegou, eu tenho certeza. Não deixa que nada impeça vocês de buscarem ajuda, de se tratarem, pois o inimigo ele não quer que isso aconteça, mas Deus, Ele levanta os seus para ajudar essa caminhada aí. Tá bom? É isso que eu queria deixar aqui para vocês. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe e até o próximo relato. Até lá. Tchau, tchau.